E agora nós vamos para o residencial Antônio Barbosa, na região norte de Goiânia. Por lá, a queixa dos moradores é a falta de asfalto. Imagina nesse período de chuva. Nossa equipe de reportagem foi lá conferir. A placa no cruzamento, que dá acesso à rua Loma Barbosa, no residencial Antônio Barbosa, dá o recado. Atenção, homens trabalhando. Mas na prática, o que se vê é uma rua abandonada e tomada pela terra. A situação chegou a esse ponto porque a prefeitura instalou a tubulação da rede de esgoto, com a promessa de asfaltar a rua logo em seguida. Mas foi só promessa. Há 2 semanas, a rua está nessa situação e sem ninguém trabalhando. Foi totalmente um pesadelo. O que a gente está vivendo agora, a gente se empolgou, falou assim, não, agora vai sair, mas não saiu não. A gente está vivendo dias de caos mesmo aqui, com carros atolando, pessoas que não conseguem ir e vir das suas casas, que são privadas de sair de casa. Tem vizinhos nossos aqui que a situação é bem complicada, que não conseguem sair. E os que conseguem, praticamente levam a lama todinha da rua para dentro das suas casas. No meio de tanto barro, o Eleonai passou a andar com um chinelo extra na mão. E ele explica o porquê. Não tem como você sair só com calçado. Você pisa, suja a chinela toda, suja o calcanhar, até um pouco do tornozelo. Então a gente usa 2 chinelas. Quando chega no asfalto, a gente tira a chinela suja, põe dentro do saquinho e usa a chinela mais limpa para você chegar no comércio. Para poder entrar com um pouco mais limpinho dentro da padaria, do supermercado. É direito constitucional ir e vir. Só que aqui nessa rua, esse direito não está fazendo muito sentido não, viu? A situação aqui é muito complicada, até para andar a pé. A gente tem muita dificuldade. E a situação também não é só com relação à mobilidade. Essa casa aqui, por exemplo, na última chuva, foi invadida pela terra. A terra entrou totalmente nessa casa. A gente tem inclusive vídeos desse momento. Ó, Gi, só o barro. Ó. Só o barro. Outro problema é com relação aos carros. Quem tem carro aqui acaba tendo que deixar ele do lado de fora. Inclusive, uma moradora, vou pedir para o Lindomar mostrar, deixou o carro ali do outro lado da rua, que era o único local que era possível. A gente vai, inclusive, tentar conversar com ela agora para saber como é essa dificuldade. Vou caminhar até lá nesse momento. O carro é da Cristiane, uma moradora aqui da região. Cristiane, chega aqui para cá para conversar com a gente. A situação é bem complicada, né? Todo dia você tem que fazer a travessia para ir até o seu carro. Isso, tem 1 semana que a gente está nessa situação. Vamos caminhando até lá, vamos tentar. De todos os dias ter que atravessar. Hoje está até bom porque está seco. Mas quando tem o barro ainda é pior ainda para chegar até o carro da gente. É muito complicado. Você como moradora que paga os impostos, como se sente não podendo guardar o carro na garagem da sua casa? É frustrante, né? Eu moro aqui há 10 anos e desde que a gente mudou para cá a gente espera pelo asfalto. Quando veio a notícia que o asfalto viria, a gente ficou muito feliz. Mas agora com essa situação, eu acho que era melhor até ter o barro sem ter o asfalto do que ter essa situação. Porque antes eu conseguia colocar meu carro para dentro. E aqui é perigoso até porque você está com criança. Né? Exatamente. A noite aqui é muito escuro. Então é muito complicado. E dependendo da forma como está o barro, você não chega em casa. Bom, chegamos aqui até o seu carro. Nos últimos tempos tem sido assim, né? Tem sido assim. 1 semana... Todos os dias assim. Aí você tem que chegar antes de escurecer muito, porque senão você não consegue nem passar a pé. E os transtornos não param por aí. Tem 2 mulheres gestantes, inclusive uma é minha esposa, só que a outra gestante ela estava transitando num momento de chuvisco, né? Então a terra estava meio mole. A sorte é que ela estava com o esposo dela. Estava com o esposo dela que conseguiu segurar. Porque o que poderia ter acontecido, né? Ela perdeu o bebê. No setor, uma placa colocada pela prefeitura dá prazo para a conclusão da obra de pavimentação, dezembro de 2020. Sem acreditar que esse prazo será cumprido, os moradores pedem ao mesmo uma terraplanagem na rua. O mínimo que a gente pede é o mínimo de dignidade. Que eles nos dê pelo menos a possibilidade de entrar e sair de casa. Os impostos pagam tudo em dia, ninguém atrasa. E por que eles têm que atrasar esse serviço? Porque é nós que repassamos dinheiro para os governos, né?
Situação difícil, né? Em nota, a CEINFRA informou que o residencial Antônio Barbosa está com obras de pavimentação com rede de drenagem pronta e várias ruas já asfaltadas, faltando somente a Rua Loma Barbosa e a Avenida Arapoema, que ainda não foram concluídas devido às chuvas dos últimos dias, que impedem o serviço de terraplanagem. A expectativa é de concluir os trabalhos nos próximos 15 dias, caso o tempo se mantenha estável, seco.